Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. E nesse vídeo a gente vai falar de princípios da tutela executiva. Estamos falando então de um sistema da tutela jurisdicional que serve para transformar um direito que já está reconhecido num título em realidade, em acontecimento. Dessa maneira, satisfazendo aquele direito que está consubstanciado, que está caracterizado no título executivo. Claro que, como tutela jurisdicional que é, se sujeita a todo um regime jurídico, tanto de proteção das partes, como de manutenção da padronização do procedimento, para que o Estado possa, sim, bem executar a função da tutela executiva. E nós vamos analisar, neste vídeo, os princípios que norteiam essa tutela executiva. Vamos falar, então, do princípio da realidade, ou patrimonialidade, previsto lá no artigo 789 do Código de Processo Civil. Como você está vendo aí, o devedor responde com todos os seus bens. E notem, bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, salvo as restrições previstas em lei, que nada mais são do que os bens impenhoráveis. Mas disso a gente vai falar daqui a pouco. Entender esse princípio significa entender que a execução civil ela não recai sobre o corpo. Não há pena de prisão aqui na execução civil. É claro que tem a prisão do devedor de alimentos, mas a prisão do devedor de alimentos não é um meio de pagamento, e sim um meio de coerção para o pagamento. Tanto é que o devedor de alimentos inadimplente, ele fica preso durante um período certo e depois ele sai. E ele sai justamente porque ele não está pagando essa dívida com a prisão. Ele apenas está sofrendo a prisão como meio de coerção para que ele seja forçado a pagar a prestação alimentícia. Ok? Mas fora isso, não temos prisão civil no direito brasileiro. Vocês sabem, o artigo 5º da Constituição até fala do depositário infiel, mas a súmula vinculante número 25 impede que a prisão do depositário infiel ocorra, portanto, hoje em dia, só restando a prisão do devedor de alimentos como meio de coerção. Então, a execução recai sobre o patrimônio. Porém, este princípio traz algo além, que é indicar qual é o patrimônio que responde pela dívida. E diz o artigo 789, vamos dar uma olhada para lembrar, mais uma vez, os bens presentes e os bens futuros. O que significa dizer que quando alguém é executado, ele não vai só ter em risco os bens que ele já tenha. Eventuais bens que ele venha a adquirir também poderão sofrer a constrição patrimonial em decorrência dessa execução. Okay? É claro que tem um tempo. Porque depois de um certo momento, o crédito exequendo prescreve. E aí não mais é possível executar. Ok? E aí uma dívida passa a não ter mais responsabilidade. O que você encontra lá naquele vídeo aqui no canal, diferenciando Schuld e Haftung. Mas isso aí é uma discussão lá para o direito das obrigações. Ok? E para a responsabilidade civil, é claro. Por ora, vamos analisar que uma pessoa responde com os seus bens presentes e também com os bens que venha a adquirir. Salvo as exceções, salvo aqueles bens que estão protegidos, que são os impenhoráveis, que a gente já vai falar. Okay? Um outro princípio bastante interessante, que a gente coloca em latim, exclusivamente pelo fato de que vocês podem ser eventualmente cobrados numa prova, num concurso público, em latim, está lá no artigo 803. Nulla executio sine titulo. É claro que você, estudante de direito, já sabe o que significa essa frase. Nula é a execução sem um título executivo. Então, para ter tutela executiva, isso você já viu lá no outro vídeo de introdução à tutela executiva. Para ter execução, eu preciso de um título executivo, judicial ou extra, mas eu preciso de um título executivo. Por isso que muitas vezes a defesa na execução, sejam os embargos à execução, quando é processo de execução de título extrajudicial, os embargos de execução lá a partir do 914 do Código de Processo Civil, seja a impugnação ao cumprimento da sentença nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil.
Os dois mecanismos, normalmente, eles atacam o quê? O título executivo. Porque se você consegue derrubar o título, se você consegue anular o título executivo, você derruba a execução. Porque execução não há sem título. O 803 é claro, é nula a execução se o título não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Esses 3 itens são os requisitos para que seja um título executivo. Okay? Eu preciso de exigibilidade, liquidez e certeza para eu ter um título executivo. Se eu não tiver esses 3 requisitos, eu não tenho um título executivo. E aí a execução é nula e o processo será extinto. Vejamos agora mais um princípio da tutela executiva. Princípio da disponibilidade. Disponível é algo que pode ser renunciado. Disponível é algo que pode ser abandonado. E o princípio da disponibilidade, ele vai falar justamente que a execução pode ser abandonada. A execução pode ser... o exequente pode abrir mão da execução. E aí é importante, porque existem 3 momentos no caminho do direito processual, caminho do processo civil, em que o autor, o demandante, e aí demandante em sentido amplo, pode desistir daquela demanda que ele está levando ao judiciário. Então o autor, lá na fase de conhecimento, em primeira instância, ele pode desistir da ação. Depois, quando a gente estuda recursos, a gente vê que o recorrente pode desistir do recurso e agora a gente está vendo que o exequente pode desistir da execução. Só que as regras para que essa desistência surta efeitos são diferentes lá no processo de conhecimento, na tutela recursal e aqui na execução. Por óbvio, vamos analisar aqui na execução e a regra é bastante simples. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o exequente pode desistir da execução. Claro, se ele desistir, ele vai pagar as custas processuais, porque haverá extinção do processo a pedido do próprio exequente. Mas ele pode fazer isso. Tá? Então, a primeira coisa, o exequente pode desistir. Aí vem a segunda frase, em complementação. E isso que diferencia cada uma das 3 desistências. Lá no processo de conhecimento, na tutela recursal e agora na tutela executiva. Aqui na tutela executiva, o fato de o executado ter se defendido, o fato de o executado ter exercido o direito de defesa, não significa necessariamente que haja necessidade de concordância do executado para que o processo seja extinto. Não, não. O que acontece aqui é o seguinte: se o executado se defendeu, nós precisamos verificar o fundamento da defesa. Se esse executado atacou matérias processuais da execução, competência, legitimidade, requisitos da petição inicial, basicamente aquelas matérias, no que cabível, aquelas matérias do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, se houve efetivamente essa defesa unicamente de temas processuais, não há necessidade de anuência do executado para a extinção do processo. Por outro lado, se houver defesa do executado de mérito, se houver defesa do executado atacando o título executivo, nasceu nesse caso para o executado o direito de ver o título executivo quebrado, o direito de derrubar o título executivo. E nessa medida, a desistência por parte do exequente não vai efetivamente levar o processo à extinção, porque dependerá da anuência do executado, que agora, por ter manifestado essa defesa de mérito atacando o título, tem para si o direito subjetivo de ver esse título executivo derrubado. Vamos dar uma olhada então como é que funciona isso aí. Artigo 775 do Código de Processo Civil. O exequente tem o direito de desistir da execução. Toda ou apenas alguma medida. Significa que ele pode desistir do processo ou de uma penhora, de algum ato de constrição. E aí, as regrinhas que diferenciam, como eu já disse a vocês.
Se houver impugnação ao cumprimento da sentença, impugnação é a defesa do título judicial, é aquela medida do artigo 525 do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil. E os embargos são os embargos à execução, aquela defesa na execução de título extrajudicial, que começa lá no artigo 914 do Código de Processo Civil. Essas duas defesas, se elas versarem apenas questões processuais, ou seja, aquelas questões do artigo 337 do Código de Processo Civil, o processo será extinto. O executado não precisa concordar. O processo será extinto independentemente da anuência do executado. Nos demais casos, que demais casos são esses? Quando a impugnação ou quando os embargos discutirem mérito. Quando eles atacarem, de alguma forma, o título executivo. Nesse caso, a extinção de tudo depende da concordância do impugnante, se for impugnação, ou do embargante, se a defesa for embargos à execução. Ok? Então, quando o exequente peticiona desistindo, não se deve observar apenas e tão somente a existência ou não de defesa. É necessário observar o conteúdo da defesa. Se o conteúdo for processual, o processo pode ser extinto. Se o conteúdo for de direito material, o juiz, antes de extinguir a execução, vai intimar o executado que está impugnando, se for um título judicial, ou embargando, se for um título extrajudicial, para que esse executado, agora impugnante ou embargante, concorde ou não com a desistência da execução. Ok? Vejamos lá o princípio da menor onerosidade ao executado, ou menor sacrifício do executado. Okay? Também vocês vão encontrar sacrifício do executado. Uma coisa que é muito frequente, e vocês que advogam sabem disso, o cliente, ele tem, quando chega até a necessidade da tutela executiva, o cliente está com raiva do executado. E ele quer acabar com a vida do executado. Mas temos sempre que lembrar, a tutela executiva, a execução, não serve para levar o executado à ruína, para levar o executado à falência, para levar o executado à insolvência. Ela serve para satisfazer o direito do exequente. Isso tem até a ver, inclusive, com o princípio da efetividade do processo. O princípio da otimização da prestação jurisdicional. Então, se houver mais de um caminho para fazer a execução, por que eu vou adotar aquele caminho que prejudique mais o executado? O que importa é o exequente receber. Por esse motivo, o artigo 805 diz o que diz. Quando por vários motivos, por vários mecanismos, por vários meios, o exequente puder promover a execução, percebam que tem um imperativo aí. O juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso. Ok? Então, nesse caso, o que nós temos aí é um princípio que vai buscar a dignidade humana. Mas cuidado! Não é simplesmente uma alegação do executado de que este mecanismo está muito gravoso, requeiro outro menos gravoso. Isso não funciona. Se o executado alega que a execução que está recaindo sobre ele é muito gravosa, é ônus dele, executado, indicar outro meio menos gravoso. Vou dar um exemplo para vocês. Então você advoga lá para uma empresa que está sendo executada, que tem lá a conta bancária que ela usa para pagar os salários dos funcionários. E essa conta é bloqueada
sendo que a empresa tem outra conta ou tem outros bens livres e desembaraçados para oferecer a penhora. Se essa conta for bloqueada, o salário dos empregados não é pago. E nessa medida, os empregados vão parar de trabalhar, pode ter greve e a empresa pode fechar. Então, esse é um exemplo em que o executado alega a menor onerosidade por penhora dos caminhões e oferece lá os caminhões, as máquinas. Claro, tem que ser livre e desembaraçados, tem que ser bens de fácil liquidez, quer dizer, bens que num leilão serão efetivamente vendidos. O princípio da menor onerosidade, o princípio do menor sacrifício, não pode ser usado pelo executado para fugir da execução. Por isso que o parágrafo único do artigo 805 impõe ao executado o ônus de indicar bens que sejam de menor sacrifício para que ele seja executado. Porém, eis o princípio que vigora e que é muito importante para a tutela executiva. Vejamos agora o princípio da efetividade da execução. O que significa efetividade? Significa que vai ter efeito. Significa que vai ser aproveitável para alguma coisa. Então, para que serve a execução? Para satisfazer o exequente. Se a execução não for satisfazer o exequente, não faz sentido ter a execução. E por esse motivo, o 836 diz o que diz. Não se leva a efeito a penhora quando o produto da execução... O que é o produto da execução? É o dinheiro do leilão. Se o dinheiro que vai surgir do leilão desse bem que está sendo penhorado, se esse dinheiro for suficiente somente para o pagamento das custas da execução, de forma que o exequente não vai levar nada, ele vai ficar no vazio, para que eu vou penhorar bens que só vão servir para as custas da execução? Não faz sentido. Então, não será feita a penhora. Se o valor do futuro leilão desses bens não for possível que seja direcionado para o exequente, não será levado a efeito a penhora e o processo prossegue. Eis então o princípio da efetividade da execução. Agora, responsabilidade objetiva. Okay? Na verdade, aqui a gente não tem um princípio, mas é uma regra geral do sistema da execução, na verdade, praticamente do sistema processual, mas aqui é muito importante porque os atos executivos recaem fisicamente. Fisicamente eu quero dizer, é o bem que é levado, é o bem que é leiloado, ele importa em perda patrimonial por executado. Então, aqui, essa regra é de muita importância, por isso que a gente coloca dentro dos princípios. Mas aqui, responsabilidade objetiva, a gente pode tratar ou como princípio ou como uma regra. Tá? Só que uma regra geral, então confunde um pouco com o conceito de princípio. Okay? Pelo seguinte, você quando estuda responsabilidade civil, você estuda que você tem o centro, né? O coração, a matriz da nossa responsabilidade, que é a modalidade subjetiva, é aquela que depende do elemento subjetivo da conduta, quer dizer, é aquela que depende do dolo, da intenção de causar ou da culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Imperícia lá não está no artigo 186 do Código Civil, mas integra o conceito de ato culposo. Tem que ter o elemento subjetivo para poder haver a responsabilização. Mas, e isso está lá no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. Existem dois fundamentos pelos quais não haverá a necessidade de comprovação de culpa. E os dois fundamentos estão no parágrafo único do 927 do Código Civil. Esses fundamentos são risco e previsão legal. Então, toda vez que a lei disser que alguém responde independentemente de culpa, independentemente de elemento subjetivo, responde objetivamente, teremos a responsabilidade objetiva. Exemplo corrente do dia a dia, o Código de Defesa do Consumidor.
Por vários artigos o código fala, o fornecedor responde independentemente da comprovação de culpa. E tantos outros diplomas normativos espalhados pelo ordenamento. Por outro lado, se você não tiver uma previsão expressa, porém a atividade desenvolvida causar um risco, esse risco faz com que o produtor do risco assuma a responsabilidade por esse risco, mesmo que ele não tenha agido com vontade de causar o dano, negligência, imprudência ou imperícia. Então, duas bases para a responsabilidade objetiva: teoria do risco e previsão legal. Ao manusear a tutela jurisdicional contra alguém, quando você pede a tutela jurisdicional contra alguém, você produz um risco. Porque você vai colocar o Estado contra aquela pessoa. E nessa medida, se esse risco desaguar num prejuízo, o exequente responde objetivamente. Mesmo que ele não tenha agido com culpa, então se a execução acabar e o executado teve prejuízo, acabar no sentido, o processo foi extinto porque tinha uma nulidade no processo, porque o título executivo não era bom. Se por qualquer desses motivos houver a extinção e o executado sofreu dano, o exequente responde independentemente da ocorrência de culpa, pelo risco que ele causou. Isso está, de certa forma, não está textual, mas está, de certa forma, aqui no artigo 520 do Código, que fala justamente da responsabilidade no cumprimento provisório da sentença. Por que provisório? Porque se essa sentença foi objeto de apelação, ela pode ser reformada na apelação. E você que já estudou o recurso e já viu lá a teoria geral dos recursos, tem vídeos aqui no canal, vocês sabem que os recursos, e a apelação é um recurso, ela pode ter ou não ter efeito suspensivo. No caso da apelação, eu chamo a sua atenção para o artigo 1012 do Código de Processo Civil. O artigo 1012 fala das hipóteses que a apelação não tem efeito suspensivo, lá no parágrafo 1º do artigo 1012. Se não tem efeito suspensivo a apelação, significa que a sentença já pode ser executada, mas será uma execução provisória, porque a sentença pode ser reformada. Então imagine o seguinte: o exequente ganhou o processo na vara, o autor ganhou o processo na vara, o réu recorreu, mas digamos que trata-se de uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012, de forma que o autor já vai executar. E aí ele começa a executar e, por exemplo, ele leva a leilão algum bem do executado. Depois disso, lá no tribunal, a sentença é reformada e anulada ou invertida, de forma que aquele leilão não deveria ter acontecido. E aí, vai desfazer o leilão? Não, não vai desfazer o leilão. O que vai acontecer é o arrematante fica com o bem e o exequente agora se transforma em executado. Ele vai ser responsabilizado por esse prejuízo causado ao executado. E aí é responsabilidade objetiva. Não adianta o exequente falar: nossa, mas eu não fui com culpa, eu não fui com intenção de causar o dano. Eu apenas exerci a tutela jurisdicional, que era o meu direito, porque eu tinha ganhado na sentença. E aí o juiz vai dizer para ele: mas, ao exercer a tutela executiva, ainda com a pendência de um recurso, você responde objetivamente e você vai ter que indenizar pelo risco causado. Ok? Temos então aí a principiologia da responsabilidade objetiva do exequente. Vejamos agora, então, dois últimos princípios, o do patrimônio mínimo e o do contraditório. O que é o patrimônio mínimo? O patrimônio mínimo ele tem a ver com a dignidade humana. De novo, pela terceira vez nesse vídeo eu estou te falando isso. A execução não é para levar o executado à falência. É para satisfazer o direito do exequente, do credor.
E por que o símbolo do direito é uma balança? Porque o direito coloca tudo na balança. Ele faz o sopesamento do que é mais importante naquele momento. E aqui, para falar do princípio do patrimônio mínimo, o direito colocou numa balança a dignidade humana do executado e o direito do exequente, do credor. E o mais importante é a dignidade humana do executado. Não é possível o exequente esgotar o patrimônio do executado, deixando-o na miséria para satisfazer o seu crédito. É por esse motivo que o Código de Processo Civil, na verdade não o Código de Processo Civil, mas o próprio sistema processual civil, estabelece um instituto chamado impenhorabilidade. Palavra enorme. Alguns bens são impenhoráveis. E nós vamos estudar isso naquele vídeo aqui no canal que trata da responsabilidade patrimonial, ok? Dos bens impenhoráveis. Basicamente, nós temos lá os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil e temos também a Lei 8.009 de 90, que fala do bem de família. Esses são os exemplos mais marcantes de impenhorabilidade, ok? Existem outros, mas esses são os principais. Então, alguns bens são impenhoráveis para preservar o patrimônio mínimo. Patrimônio esse que se destina à subsistência do executado, ok? Vejamos agora, então, o último princípio, que é o princípio do contraditório. Na verdade, falar de princípio do contraditório como um princípio da tutela executiva não é exatamente o mais correto. Porque o princípio do contraditório é um princípio de direito processual. E, como tal, se aplica a todas as relações processuais. Então, eu não quero dizer para vocês aqui que o contraditório é um princípio da execução, mas apenas lembrá-los que, embora a execução seja uma via de mão única, seja uma via destinada efetivamente para satisfazer o direito do exequente, o contraditório está lá. O contraditório está lá, precisa ser respeitado e o executado tem o direito de se defender. Okay? Então, mais importante que falar da existência do contraditório aqui, é legal falarmos de como este contraditório será exercido. Se for um título judicial, um daqueles lá do artigo 515, o contraditório, né, título judicial, artigo 515. O contraditório será exercido por meio da impugnação. Ao cumprimento da sentença, nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil. Por outro lado, se a execução for de um título extrajudicial, a defesa se dará por meio de embargos à execução. Títulos extrajudiciais estão no artigo 784. Os embargos lá a partir do artigo 914 do Código de Processo Civil. Ah, Antônio, entendi. Esses são os mecanismos de defesa? Não, nós temos outros mecanismos de defesa também. Por exemplo, a objeção de pré-executividade. Só que eu lembro que esse vídeo que nós estamos fazendo não é um vídeo para falar de defesa do executado. Lá no vídeo aqui no canal que fala da defesa do executado, aí vocês vão ver os mecanismos de defesa. Por ora, apenas lembro que o princípio do contraditório existe, ele é exercitado de uma maneira na execução de título judicial, de outra maneira na execução de título extrajudicial, o que não significa que são as únicas maneiras de defesa. Temos outras, a objeção de pré-executividade
e além disso, outros mecanismos que nós vamos ver lá no vídeo que trata sobre defesa do executado. Ok? Princípios da tutela executiva. É isso aí. Muito obrigado, grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.